Olá, meu irmão, você que acompanha a Rede de Homens, mais uma vez, seja bem-vindo, paz seja convosco. Quem fala aqui é Sandro Vitório, do Ministério de Homens da IQ Lagoinha. Nesse momento, meu irmão, eu te convido para ver e ouvir a mensagem de hoje. Meu irmão, eu não sei como está a sua vida, como você está nesse momento, mas eu tenho certeza que Deus sabe todas as coisas e Ele separou para você uma palavra edificante, transformadora e que irá trazer um conforto para o seu coração. Então, meu irmão, vamos a partir de agora nos conectar a Deus. Separe esse momento para que possamos estar juntos, crescendo em graça e em conhecimento da palavra de Deus. Amém, meu irmão? Amém? Então vamos lá. O tema de hoje é homens bem-aventurados. Amém? Quem não quer ser um homem bem-aventurado? Ó Deus, glória, quem não quer ser, né? Todos nós queremos ser um homem bem-aventurado. E aí nós vamos entender na mensagem de hoje o que é ser um homem bem-aventurado, né? Antes disso, vamos estar lendo no livro de Salmos, o capítulo 84, versículo 2. A palavra de Deus em Salmos diz o seguinte: Ó Senhor Deus, Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Amém? Quem não confia em Deus? Hein? Todos nós devemos confiar em Deus. Amém? Vamos nesse momento fazer uma oração para que essa mensagem ela penetre no seu coração, para que possa te dar um direcionamento para a sua vida e que você possa estar levando essa mensagem também para as outras pessoas. No final, compartilhe a mensagem. Se gostou da mensagem, clique no like, para que esse vídeo ele tenha uma visibilidade maior no YouTube. Se inscreva também no canal da Rede de Homens, para que você possa estar sabendo todas as vezes que nós postarmos um vídeo relacionado à Rede de Homens. Amém? Então vamos lá. Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, eu coloco nesse momento, Senhor, a vida do irmão que está ouvindo e vendo essa mensagem nesse momento, que está separando esse tempinho para nós estarmos juntos aí nesse entendimento. Ó Deus, que o Senhor abençoe a minha vida também, coloque a minha boca para que a mensagem seja realmente de conforto para esse irmão, Senhor. É o que eu te peço, nesse momento, tudo aquilo que queira estar atrapalhando, que caia por terra, nesse momento, Senhor. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Vamos lá, meus irmãos? Bom, antes de nós entrarmos no centro da mensagem, gostaria de fazer uma breve introdução. Lá em Salmos, quando nós abrimos o livro de Salmos, qual que é a primeira palavra que aparece? Isso em qualquer tradução que seja. A primeira palavra que aparece lá em Salmos, capítulo 1, versículo 1, é a expressão bem-aventurado. E o que significa isso? Remete o sentido de quê? De felicidade, de realização, de ser bem-sucedido, de algo realizado, enfim. Essa palavra bem-aventurado, ela remete a isso que eu falei agora, né? E hoje a gente sabe que a busca, né, desenfreada pela realização pessoal ou uma realização em todas as áreas da nossa vida é o principal objetivo. Todo mundo busca por uma realização, né, na sua vida. Ser bem-aventurado é isso. É não sentir falta de nada, estar satisfeito, estar contente. E aí te faço a pergunta, meu irmão.
como é ser um homem bem-aventurado. Então, na mensagem de hoje, nós vamos ver e vamos refletir em alguns versículos do livro de Salmos que irá nos ensinar como ser um homem bem-aventurado. Amém? Como eu disse no início, quem é que não quer ser um homem bem-aventurado? Amém? Depois de ter ouvido tudo isso, qual que é o significado de bem-aventurado, né? Então, o que nós podemos estar aprendendo através do livro de Salmos com a palavra bem-aventurado? Para ser um homem bem-aventurado, não devemos andar no conselho dos ímpios. Em Salmos, capítulo 1, versículo 1, a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. É isso que Salmos 1:1 ele nos diz com relação a bem-aventurado. Por isso, meu irmão, a primeira bem-aventurança é para o homem não se deixar levar pela opinião de outras pessoas e conduzir a sua vida pela palavra de Deus. O homem, muitas vezes, ele é tentado a ir pela maioria, seguir o que os outros falam e também fazem. Isso é muito preocupante. O que a palavra de Deus fala sobre isso? Em Salmos, capítulo 1, versículo 2, a palavra de Deus diz: pelo contrário, o prazer deles está na lei do Senhor, e nessa lei eles meditam dia e noite. Amém? Então, o homem bem-aventurado, ele tem que o quê? Buscar orientação de Deus. Não devemos ficar ouvindo as pessoas que não estarão agregando nada para a nossa vida. Ao contrário, muitas vezes o inimigo pega essas pessoas para estar falando palavras contrárias, palavras para nos desviar, palavras para tirar a nossa fé. Então, temos que estar atentos. Então, para ser um homem bem-aventurado, temos que buscar a orientação de Deus. Amém? Outro tipo, para ser um homem bem-aventurado, devemos confessar nossos pecados. Lá em Salmos, capítulo 32, versículo 2, a palavra diz: bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade e em cujo espírito não há dolo. Amém? Muitos homens, eles têm o orgulho de não se arrepender do que faz. Mas o homem que é bem-aventurado reconhece os seus erros. Ele confessa os seus pecados a Deus e também para o próximo a quem tiver ofendido. A palavra de Deus, ela nos ensina lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 12: perdoa as nossas ofensas, como também nós perdoamos as pessoas que nos ofenderam. Então, meu irmão, o homem bem-aventurado, ele reconhece seus erros. Isso é importante. Não devemos estar de coração duro, não devemos querer esconder algo errado. Podemos sim esconder para uma pessoa, para um familiar, para um amigo, mas para Deus nada pode esconder. Então, reforçando, para ser um homem bem-aventurado, devemos reconhecer os nossos erros. Amém? Para ser um homem bem-aventurado, devemos o quê? Buscar refúgio em Deus. Lá em Salmos, capítulo 34, versículo 8, a palavra de Deus diz: provai e vede que o Senhor é bom.
Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Então, meus irmãos, o homem, naturalmente, ele sempre diz que não tem medo de nada, né? Aquele irmão que diz, não tem medo de nada, pode vir que eu não tenho nenhum problema, eu vou me defender. Por quê? Porque ele aprendeu que a sua masculinidade é provada pela sua coragem. Mesmo que a pessoa não tenha coragem de nada, mas tem que estar sempre provando, dizendo que não tem medo de nada. Aí tem aquela questão que homem não chora, né? Para que se chorar vai tirar a sua masculinidade, entre aspas, né? Mas no fundo, meu irmão, todo homem tem medo de alguma coisa. Todos nós temos medo de alguma coisa. Eu tenho medo. O irmão também com certeza deve ter medo. Todos os homens têm medo de alguma coisa. Então, não podemos estar nos escondendo na macheza, sou um macho, né? Muitos atos de violência que acontecem, infelizmente, são em defesa do medo que o faz reagir de forma covarde. Sabia disso, meu irmão? Muitas vezes é isso. A pessoa é violenta, a pessoa bate, a pessoa agride, né? Para quê? Para não demonstrar a sua covardia. Quantas pessoas nós já vimos que quer ganhar no grito, né? Isso, com certeza, todos aqui já devem ter presenciado um fato disso, né? E que a pessoa quer ganhar no grito porque sabe que é uma pessoa que tem medo, é covarde, quer ganhar no grito, né? O homem que serve a Deus busca o quê? O refúgio em Deus. Ou seja, quando sente algum perigo, ele busca o quê? Ele busca ajuda no Senhor e não se defende por si mesmo, não usa o próprio braço, né? Ele busca o quê? O refúgio em Deus. Então, meu irmão, o homem bem-aventurado, ele o quê? Ele se refugia em Deus, ok? Refugia em Deus. Não adianta ser corajoso aí não, né? Às vezes tem um medo ali por trás. E aí quer resolver, às vezes, a situação no braço, acaba o quê? Acaba quebrando a cara. Então, aprenda. Se tiver medo, se tiver alguma coisa para resolver, se refugia em Deus, ok, meu irmão? Outro, para ser um homem bem-aventurado, devemos o quê? Devemos confiar no Senhor. Lá em Salmos, capítulo 40, versículo 4, a palavra diz: bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para os arrogantes, nem para os afeiçoados à mentira. Meus irmãos, autoconfiança é uma característica masculina que marca o homem, mas muitos homens se decepcionam consigo mesmo e por isso, maldito o homem que confia no homem. Lá em Jeremias, capítulo 17, versículo 5, a palavra de Deus diz: o Senhor Deus diz: eu amaldiçoarei aqueles que se afastam de mim, que confia nos outros, que confia na força de fracos seres humanos. A palavra de Deus está dizendo isso. Não confiar em homens, não confiar em cavalos, não confiar em carroças. Enfim, nós sempre estamos ouvindo isso. Meu irmão, o homem bem-sucedido, ele confia em quê? Ele confia em Deus acima de tudo, inclusive acima de sua própria capacidade. Por isso, meu irmão, tudo o que faz dá certo. Se você confiar em Deus, tudo vai dar certo. Então, meu irmão, o homem bem-aventurado tem confiança em Deus. Amém? Confiança em Deus. Não queira usar
a força de outras pessoas, né? Confia em Deus para resolver o seu problema. Amém? Ok? Para ser um homem bem-aventurado, devemos o quê? Buscar forças em Deus. Em Salmos, capítulo 84, versículo 5, a palavra de Deus diz: bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados. Meu irmão, a força física também é uma coisa que os homens se gloriam, por quanto mais forte for. Né? Quem já viu na rodinha lá, força na época mais jovem, na academia, né? Quanto mais forte, quanto tem mais força física, mais é o machão, mais é o homem, né? Só que para Deus não é não, né? Sempre haverá um homem mais forte que o outro. E por isso o que acontece? Muitos acabam se frustrando. As frustrações começam aí. Às vezes você tem um amigo que uma questão de tamanho, enfim, às vezes ele é muito mais forte fisicamente do que você. E aí acabamos o quê? Nos frustrando, querendo ser igual ao outro. Porém, para Deus, o homem bem-aventurado é bem-sucedido não por sua própria força, e sim porque quando suas energias se esgotam, busca forças em Deus. Lá na palavra diz isso. Se nós pegarmos lá no livro de Mateus, no capítulo 11, versículo 28, a palavra de Deus diz o seguinte: venham a mim todos vocês que estão cansados de carregar as suas pesadas cargas, e eu lhes darei descanso. Amém? Deus está dizendo isso. A palavra de Deus está dizendo isso. Então, meu irmão, o homem bem-aventurado se fortalece aonde? Se fortalece em Deus. Temos que ter sempre isso em mente. Não é na força física, não é na força bruta. Devemos buscar em Deus, forças em Deus. Amém? Para ser um homem bem-aventurado, devemos o quê? Aceitar a repreensão. Como é isso? Vamos entender. Lá em Salmos, capítulo 94, versículo 12, a palavra diz: bem-aventurado o homem, Senhor, a quem tu repreendes, a quem ensinas a tua lei. Outra coisa que temos que ter em mente: ser autoritário é uma outra característica que persegue a masculinidade. Mas o homem, para ser homem, não precisa ser maior que ninguém. Muitos homens não aceitam ser corrigidos quando erram, e por isso continua errando. Quantas vezes nós já deparamos, às vezes você vai até com cuidado conversar com o irmão: irmão, você não poderia ter feito isso, eu acho que você errou. A pessoa: não sei de nada, não errei, você está falando besteira. Por quê? Porque na visão, naquilo que foi ensinado lá pelos seus antepassados, né, que o homem, para ser homem, ele não pode ser corrigido. Ele não deve reconhecer os seus erros. Ao contrário, para Deus não é isso não. Para Deus, o homem bem-aventurado é aquele a quem Deus disciplina. Vamos ver isso numa passagem na Bíblia. Lá em Jó, no capítulo 5, versículo 17, a palavra diz: feliz é aquele a quem Deus corrige. Ou está escrito a quem Deus passa a mão na cabeça? Não, a quem Deus corrige. Por isso, não despreze o castigo do Deus Todo-Poderoso. Meus irmãos, o que nós temos que ter em mente é que às vezes
uma situação, um castigo que Deus está colocando na nossa vida, às vezes é para que nós possamos crescer cada vez mais, para que nós possamos melhorar mais. Se fosse assim, quando você era mais jovenzinho, criança, fez alguma coisa errada, o seu pai, a sua mãe foi lá e deu umas palmadas. Não é por causa disso que o seu pai e sua mãe não te ama. Deus é a mesma coisa, Deus nos ama, Deus te ama. Então, meu irmão, se Ele der uma palmada em você, não é porque Ele está querendo fazer algo mal para você, ao contrário. Ele está querendo te ensinar, Ele está querendo que você cresça cada vez mais. Quer ver um outro exemplo aí que é muito conhecido na Bíblia? Davi. Davi, lembre-se, foi um exemplo de um grande homem, guerreiro, valente, mas que aceitou a repreensão de Deus através de quem? Do profeta Natã. Vamos ler, é importante nós lermos essa passagem na Bíblia, que está lá em 2 Samuel, no capítulo 12. Eu vou estar lendo do versículo 1 até o 13. Vamos ver o que a palavra diz. Essa passagem ela é muito interessante para nós meditarmos e refletirmos no que aconteceu com Davi, né? Então vamos ler essa passagem. O Senhor Deus mandou que o profeta Natã fosse falar com Davi. Natã foi e disse: havia 2 homens que viviam na mesma cidade. Um era rico e o outro era pobre. O rico possuía muito gado e ovelhas, enquanto que o pobre tinha somente uma ovelha que ele havia comprado. Ele cuidou dela e ela cresceu na sua casa, junto com seus filhos. Ele a alimentava com a sua própria comida, deixava que ela bebesse no seu próprio copo e ela dormia no seu colo. A ovelha era como uma filha para ele. Certo dia, um visitante chegou à casa do homem rico e este não quis matar um dos seus próprios animais para preparar uma refeição para o visitante. Em vez disso, pegou a ovelha do homem pobre, matou-a e preparou com ela uma refeição para o seu hóspede. Então Davi, ouvindo isso, ficou muito furioso com aquele homem e disse: eu juro pelo Senhor, o Deus vivo, que o homem que fez isso deve ser morto. Ele deverá pagar 4 vezes o que tirou, por ter feito uma coisa tão cruel. Então o profeta Natã disse a Davi: esse homem é você. E é isto o que diz o Senhor, o Deus de Israel: eu tornei você rei de Israel e o salvei de Saul, e lhe dei o reino e as mulheres dele. Tornei você rei de Israel e de Judá. E, se isso não bastasse, eu lhe teria dado 2 vezes mais. Por que é que você desobedeceu os meus mandamentos e fez essa coisa tão horrível? Você fez com que Urias, o heteu, fosse morto na batalha. Deixou que os amonitas o matassem e então ficou com a esposa dele. Portanto, por que você me desobedeceu e tomou a mulher de Urias? Sempre alguns dos seus descendentes morrerão de forma violenta. E também afirmo que farei uma pessoa da sua própria família causar a sua desgraça. Você verá isso quando eu tirar as suas esposas e as der a outro homem, e ele terá relações com ela em plena luz do dia. Você pecou escondido, em segredo, mas eu farei com que isso aconteça em plena luz do dia, para todo o povo de Israel ver. Então Davi disse: eu pequei contra Deus, o Senhor. Natã respondeu: o Senhor perdoou o seu pecado.
você não morrerá. Amém? Essa passagem, ela é muito interessante, aquela história que Davi se engraçou com a mulher de Urias e não quis saber, quis ficar com ela, e para que, como ela era casada, resumindo, obviamente, pois vocês podem estar lendo na Bíblia essa passagem por inteiro, ele mandou o marido da Betseba, mandou para a guerra, para ser um dos primeiros ali na linha de batalha, para ser morto. Então, essa passagem retrata isso. Porém, Deus, ele repreendeu Davi, só que o Senhor, o último versículo 13 ali, na parte B, o Senhor perdoou o seu pecado. Você não morrerá. Então, meu irmão, o homem bem-aventurado aceita o quê? Aceita ser repreendido por Deus. Não pode ser de coração duro. Porque o que acontece? A morte acontece. Amém? Para ser um homem bem-aventurado, devemos o quê? Temer ao Senhor. Lá em Salmos, capítulo 112, versículo 1, a palavra de Deus diz: aleluia, bem-aventurado o homem que teme ao Senhor e se compraz nos seus mandamentos. Temor, meu irmão, ele é sinal de respeito. Temor é respeito. Não é uma pessoa fraca, é respeito. Todo homem gosta de ser respeitado, de receber títulos, como por exemplo, doutor, professor, ou no mínimo, senhor. Todo mundo gosta desse tipo de respeito, né? O homem bem-aventurado é aquele que respeita a Deus acima de tudo, e também ao seu próximo. Temos que ter isso em mente, né? Lá em Mateus, capítulo 7, versículo 12, a palavra diz: façam aos outros o que querem que eles façam a vocês. Por isso, é o que querem dizer a lei de Moisés e os ensinamentos dos profetas. Jesus, meu irmão, Jesus deu um exemplo de um verdadeiro homem, segundo a vontade de Deus, em humildade e temor a Deus. Se nós lermos lá em Filipenses, no capítulo 2, do versículo 5 até o versículo 11, nós vamos entender o que é isso. Então vamos à leitura, o que a palavra de Deus diz. Tenho entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a ele. Pelo contrário, ele abriu mão de tudo o que era seu e tomou a natureza de servo. Tornou-se assim igual aos seres vivos e, vivendo a vida comum de um ser humano, ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte, que é a morte de cruz. Por isso, Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome que é o mais importante de todos os nomes, para que, em homenagem ao nome de Deus, todas as criaturas no céu, na terra e no mundo dos mortos caiam de joelhos e declarem abertamente que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Amém? Então, meus irmãos, o homem bem-aventurado teme a Deus. Seja um homem bem-aventurado. E o que nós podemos estar concluindo a respeito da mensagem de hoje? A maior bem-aventurança de um homem consiste em servir a Deus, pois do Senhor vem todo o bem. Lá em Tiago, capítulo 1, versículo 17, a palavra de Deus diz: tudo de bom que recebemos e tudo o que é perfeito vem do céu, vem de Deus, o Criador das luzes do céu. Ele não muda, nem varia de posição, o que causaria a escuridão. A palavra de Deus diz isso, né? Que
Servir a Deus é de todo o bem. Então, meu irmão, o homem que não aceita conselhos dos ímpios, que são aquelas pessoas sem fé, que confessa seus pecados, que busca refúgio em Deus, confia no Senhor, busca forças em Deus, aceita ser corrigido e teme a Deus, isso sim é ser um homem bem-aventurado em tudo na sua vida. Amém? Então, meus irmãos, como reflexão, o sucesso do homem bem-aventurado vem da onde? Vem do Senhor. Amém? Meus irmãos, eu gostaria nesse momento de estar orando para a sua vida, para que Deus coloque a mão dele abençoada sobre a sua vida, protegendo você. Então, feche os olhos junto comigo, faça essa oração, coloque aquilo que está no seu coração, que você quer pedir a Deus, coloque juntamente nessa oração. Amém? Então vamos lá, meu irmão, feche seus olhos. É um ótimo momento para nós entrarmos em comunhão com Deus. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, Senhor, ó Deus, nesse momento eu coloco a vida desse irmão em suas mãos, Senhor, ó Deus, dê todo o direcionamento, dê todo esclarecimento de tudo que a mensagem disse hoje, Senhor, para que ele realmente seja um homem bem-aventurado. É o que nós esperamos, Senhor, ó Deus. Coloque os anjos acampados ao redor dele, protegendo sua família, sua casa, seus negócios, seu emprego. Ó Deus, não deixe que o inimigo coloque ciladas ali, Senhor. Repreenda toda e qualquer ação maligna, Senhor. É que eu te peço, fortaleça cada vez mais, dando um entendimento cada vez mais. Faça com que o coração desse irmão seja um coração amado, Senhor. Não um coração duro, coração de pedra. Se tiver que arrancar esse coração e colocar outro, o Senhor é o médico dos médicos, Senhor. É que eu te peço, coloque a sua mão abençoada na vida desse irmão, Senhor. É que eu te peço, em nome de Jesus. Amém, amém. Meu irmão, muito obrigado por você ter separado um tempinho para que pudesse estar vendo e ouvindo essa mensagem. Eu espero que ela tenha sido uma mensagem que venha trazer uma transformação para a sua vida, um direcionamento, para que você seja um homem bem-aventurado. É isso que todos nós esperamos. E eu espero, irmão, novamente, revê-lo na próxima semana, na nova mensagem. E se o irmão gostou, clique aqui embaixo no like, compartilhe essa mensagem, inscreva-se lá no nosso canal no YouTube. Tudo isso vai fazer com que essa mensagem tenha mais visibilidade. E aí, pessoas que estejam precisando ouvir essa mensagem poderão chegar até ela. Amém? Compartilhe também nas suas redes sociais, no Instagram, no Facebook. Copie o link e compartilhe. Deixe um comentário também para ver como que está o nosso trabalho. Tá bom, meu irmão? Que o amor do Deus Pai, a graça de Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo esteja com você. Amém? Um forte abraço, que tenha um restante de semana abençoada e nos vemos até lá. Abraço!